Amém. Vamos começar com este estudo que se chama Os Obreiros, Requisitos para Liderança. Os Obreiros, Requisitos para Liderança. Glória a Deus. Vamos orar como sempre. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos encomendar, por nos deixar esta tarefa, Senhor, de pregar a Tua Palavra, para instruir a muitos, Senhor, para que Tu levantes obreiros e obreiras, Senhor, para que faças, Senhor, homens e mulheres de acordo com Teu coração, Senhor, segundo Teus mandamentos, Teus preceitos, Teu coração, Senhor, para poder, Senhor, glorificar Teu nome nesta terra, Senhor, neste mundo perdido, nesta igreja desviada, Senhor, e levantar homens e mulheres fiéis a Ti, Senhor, escravos de Cristo, Pai, que somente queiramos Tua glória e honra, Senhor. E como João Batista, Senhor, que Jesus Cristo cresça e nós, Senhor, possamos diminuir, Senhor, a cada dia. Esse seja nosso coração, Senhor, de todos os que estamos escutando Tua Palavra. Que não desejemos, Senhor, fama, popularidade, dinheiro, poder, Senhor, como muitos, a maioria dos líderes, Senhor, do cristianismo caído, desviado hoje em dia. Mas que desejemos sempre, Senhor, Tua glória, Tua honra, Teu louvor, Tua adoração, Senhor. Levanta servos, escravos de Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ajuda-me, Senhor, neste estudo, guia-me segundo o Teu coração. Guia-me, Pai, em minhas limitações, Senhor, e como Tu sempre usas, Senhor, o vil e desprezível, Senhor, o pobre e insignificante deste mundo. Usa-me agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Hoje vamos falar deste tema, os obreiros. Este é o sexto vídeo, né? Sexto vídeo da série Os Obreiros. Se não me engano, não sei porque perdi a conta. Bom, sexto vídeo, se não me engano. Sim, sexto vídeo, quinto vídeo foi, número 6 foi os fiéis. Primeiro foi, qual foi? O chamado, depois, tenho aqui, o chamado, número 1, número 2, a confissão de fé, número 3, teologia versus sã doutrina, número 8, a mulher, número 4, que digo a mulher, número 5, os fiéis, número 6, requisitos para a liderança. Isto é muito importante, amados, por quanto vamos ver já de cheio na carta, na epístola 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, para ver quais são os requisitos para, já sejam pastores, que é o mesmo que bispo, que é o mesmo que ancião, ou para homens e mulheres, para homens, basicamente na liderança da igreja. Já vimos que as mulheres se sujeitam à liderança do homem na igreja, assim como a esposa se sujeita ao esposo. Já vimos isso no ensino das mulheres, sendo muito glorioso, muito claro. E, de fato, a Bíblia ensina sempre a liderança do homem na igreja, na casa, etc. Assim como Cristo é a cabeça da esposa da igreja. Vamos com algumas passagens somente para deixar esta esperança que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer e que Deus vai nos ensinar por meio deste estudo como ser alguém que está na liderança. Vemos que hoje os pastores faltam, os fiéis faltam, ou seja, os verdadeiros pastores. Vemos que está muito complicado encontrar pastores de acordo com o coração de Deus, mas Deus tem promessa para isso. Deus tem promessa que vai levantar homens que possam estar liderando as ovelhas de Deus, seja um pastor biblicamente estabelecido por nós ou não, seja um homem que está na liderança numa igreja, pode ser em casa, pode ser uma igreja, né, estabelecida. Jeremias 3,15, no meio da apostasia, no meio de toda essa geração
que é muito semelhante a esta. Se alguém não leu Jeremias, por favor, leiam e comparem a semelhança de esse tempo da igreja de Deus, nesse tempo dos judeus, com a igreja de hoje, gentil. É chocante semelhança, similitude ou semelhança na apostasia. Por exemplo, versículo 10, Jeremias 3:10 diz: e ainda por todo isto a sua irmã traiçoeira Judá não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. 11. E disse-me o Senhor: apóstata Israel justificou-se assim mais do que a traiçoeira Judá. Apóstata, né? 12. Vai e proclama estas palavras para o lado do norte e diz: retorna tu, apóstata Israel, diz o Senhor, e eu não farei minha ira cair sobre vós, pois eu sou misericordioso, diz o Senhor, e eu não manterei minha ira para sempre. Somente reconhece tua iniquidade, que tu transgrediste contra o Senhor teu Deus e estendeste os teus favores para os estranhos sob toda a árvore verde. Vós não obedeceste a minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos apóstatas. Olha quantas vezes apóstatas, estamos no tempo da apostasia. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Diz o Senhor: pois eu estou casado convosco. Ou seja, Deus casado com a igreja do Antigo Testamento, Deus casado com a igreja do Novo Testamento, mas a igreja é infiel, apóstata, adúltera, fornicária contra seu esposo, o Senhor Jesus Cristo. E vos tomarei de uma cidade e dois de uma família, e vos trarei para Sião. Então, isso é uma promessa já. Se o povo apóstata se volta ao Senhor, a seu marido, seu esposo, Deus trairá a Sião, que é uma simbologia para a igreja. A igreja. Vocês leiam Sião no Antigo Testamento, comparem com a igreja. 15. E vos darei, pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. Então, isto é muito importante, amados. Deus sempre, em toda geração, levantou líderes, sejam pastores, assim como diz, que alimentam o povo com conhecimento e entendimento. Então, temos que confiar nessa promessa e temos que nos preparar, amados de Deus, homens, para poder liderar as ovelhas de Cristo, ajudar. E se Deus, porventura, Ele mesmo estabelece um pastor numa cidade, numa locação, num bairro, numa igreja local, por meio do seu espírito, por meio do reconhecimento do rebanho que Deus está pastoreando. Se Deus de alguma maneira levanta um pastor, pois que esse pastor seja que alimenta com conhecimento e entendimento. Amém? Somente 2 passagens mais para ir de cheio ao tema de hoje. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, já li isto várias vezes, mas isto é como uma introdução para ver o que nós podemos esperar. Versículo 32, já aconteceu isto no passado, mas vai acontecer também nos últimos dias. Versículo 32, Daniel 11, 32, e aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ou seja, os apóstatas, ele corromperá por meio de adulações, anticristo. Mas o povo que conhece a seu Deus será forte e fará proezas. Então, isso podemos esperar. Nos fortalecer em Deus, fazer proezas, que as almas sejam salvas. 33. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Cairão, contudo, cairão pela espada, pela chama, pelo cativeiro, pelo despojo, por muitos dias. Também cairão, né? No tempo do fim. E vemos no versículo 35, e alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los e para purificar e torná-los brancos até o tempo do fim, porque isso também é para o tempo determinado. Então vemos aí que aqueles que têm entendimento, versículo 33, dentre o povo instruirão a muitos. Então esse é o propósito, amado, desta série dos obreiros, de que todos nós nos preparemos para instruir a muitos. Como? Vamos ver os requisitos dessa liderança. Daniel 12, também, versículo
12:3, e aqueles que forem sábios, está falando dos tempos finais, brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Então a liderança, ou se Deus levantar um pastor em um momento, vai alimentar com entendimento, conhecimento o rebanho de Deus, vai se fortalecer, fazer proezas ao povo de Deus, vai ter entendimento, instruir a muitos para que se convertam para a justiça de Deus. Isso também é algo que nós cremos que vai acontecer com todos os obreiros fiéis. Lucas 1, que também está profetizado em Malaquias, versículo 4, depois vemos Lucas 1, Malaquias 4, versículo 5, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Amém? Então, isto, amados, temos que crer que Deus já fez no primeiro século e vai fazer ainda, se Deus quiser, por meio de cada um de nós, de vocês que estão assistindo. Lucas 1, falando do ministério de João Batista, justamente, que fala aí em Malaquias 4, o ministério de João Batista, aquele Elias que ia vir, veio, falou Jesus Cristo, e falava de João Batista, e fala, versículo 15, 1:15, Deus, o anjo falando para Zacarias, versículo 15, o pai de João Batista, porque ele será, João Batista será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, os líderes, ou a liderança, ou os homens que Deus levantar, numa localidade, num bairro, numa igreja, tem que estar cheios do Espírito Santo, esse é o testemunho de todas as Escrituras. E converterá, cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, por meio da palavra de Deus. E irá diante dele, no espírito e no poder de Elias, justamente que fala aí, em Malaquias 4:5, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Lembre, preparado para o Senhor, preparar para a volta do Senhor, para nós, como instrumentos de Deus na liderança, preparar os outros da prudência dos justos, desde os obedientes à prudência dos justos, e converter os corações. Ou seja, o ministério de Deus em nós. Obviamente nós não podemos nada sem o ministério de Deus em nós. E ao versículo 76, Lucas 1:76, fala de João Batista também. Lembrem, ele se levantou como uma liderança em Israel nesse tempo, para fazer isto, converter, né, e as pessoas se voltarem da desobediência à prudência dos justos. Diz versículo 76, seu pai Zacarias, profetizando a seu filho João Batista, diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento da salvação a seu povo. É isso, amados, temos que nos preparar para dar conhecimento da salvação a seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no seu caminho de paz. Então, isso, amado, é o ministério da liderança. Versículo 76, preparar o caminho do Senhor. 77, dar conhecimento à salvação. 79, dar luz aos que estão assentados em trevas. E também guiar, lembra esta palavra, guiar os nossos pés no caminho de paz. E o menino crescia, se fortalecia no espírito e estava nos desertos até ao dia de sua aparição a Israel. Então, essas palavras são muito importantes, amados. Preparar, dar conhecimento, dar luz,
guiar. Esta palavra guiar é literalmente liderar. Guiar, liderar o povo de Deus pelos caminhos de paz, ou segundo Salmo 23, pelos caminhos de justiça por amor do teu nome, do nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Amém? Então, com essa introdução, vou marcar algo muito importante. Esses líderes eram exemplos, são exemplos para nós. Jeremias foi o líder no seu tempo e falou dos líderes, ou a liderança, os guias, os pastores, que iam alimentar o povo de Deus com conhecimento e entendimento. Daniel falou mesmo, eram exemplos também, Jeremias, Daniel, e aqui Malaquias também, e Lucas, João Batista também foi um exemplo, é um exemplo para nós, que queremos que somos a geração do amigo do esposo, daquele que vai clamar que o esposo está voltando para preparar o caminho de Deus. Então somos a geração, literalmente, que Deus está levantando para guiar a seu povo. Por isso, o estudo se chama Os Obreiros, Requisitos da Liderança. Requisitos de aqueles que vão guiar o povo, para guiar nossos pés no caminho de paz. Se vocês já entenderam a motivação desta série, desde o começo, estamos no número 6, não sei se vamos a ter outra mais, talvez sim, talvez não. Mas o propósito é que Deus, através de sua palavra que tem sido pregada e continua sendo pregada, cada um de vocês, novos convertidos, convertidos a Deus, verdadeiramente nascidos de novo, que tem já alguns anos de experiência, que tem um desejo, até são novos convertidos e têm desejo de servir ao Senhor, sirvam ao Senhor com os requisitos da liderança. Por quê? Vamos ver uma passagem, por exemplo, em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, já vamos de cheio lá, fazer uma análise, capítulo por capítulo, de muitas passagens desses requisitos, né? E quero deixar bem claro que esses requisitos são para todos aqueles que são chamados à liderança. Obviamente Deus fez um chamado a mim e a minha esposa no ano 2003, quando estávamos na cidade de Miami, moramos lá, e Deus nos deu um chamado para a liderança, para guiar os outros. Não necessariamente para, eu quero ser o pastor, né? Ou ser louvado, exaltado, privilegiado, para ser o comando ou o senhor da igreja. Não, esse não é o chamado. Desde o primeiro vídeo, estudo da série Os Chamados, Deus nos chama a sermos escravos, os ruperetes, que são os remeros de abaixo de um barco do tempo romano. Os escravos de abaixo, remadores, né? Então, amados, essa característica porque aqui em 1 Timóteo 3, por exemplo, versículo 1, que se ensina nas igrejas, na maioria, se ensina nos seminários, os cemitérios, como diz o irmão Leonard Ravenhill, que já morreu, como cemitérios, onde as pessoas vão a morrer espiritualmente, chocantemente. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Boa obra deseja. Então, esse ofício de bispo é o mesmo que um pastor ou um ancião, que é aquele que é encarregado de apacentar ou alimentar ao povo de Deus com sua palavra. Entendeu? Essa palavra é bispo, episcopos, é alguém que visita, que supervisa, alguém que está encarregado de alimentar o rebanho. Por isso é um sinônimo, praticamente 3 palavras: bispos, pastores e anciãos. Vamos saber onde se encontram as palavras, mas aqui quero ver e já começar com isso, porque um requisito para uma liderança é, obviamente, ser convertido, nascido de novo. Tem muitos aí que nem são convertidos e estão na liderança, triste. Tem que ser consagrados ao Senhor, como os levitas, como os sacerdotes, como os nazireus, né? Nazireus, ou homens que estão consagrando sua vida ao serviço do Senhor.
Tem que ser homens de oração, de comunhão com Deus, homens da palavra de Deus, e tem que ser separados para esse ofício, esse trabalho remunerado, não pelos homens, remunerado por Deus. Oh, lá na glória, quando Deus diga, bem, bom servo fiel, no pouco foste fiel, por muito te porei. Às vezes as pessoas não entendem essa bênção que é servir a Deus, e que quando você chega lá no céu, o Senhor te diga, bem feito, bom servo e fiel, no pouco foste fiel, por muito te porei. Isso é muito glorioso, porque nossa recompensa, amada, não é aqui, nossa recompensa é lá nos céus, na mesma presença gloriosa e eterna de Deus. E às vezes, claro, as lutas, dificuldades são difíceis, né? Até meus filhos às vezes, né, têm lutas, é muito difícil, complicado, tantas lutas, tantas pelejas, tantas decepções, tanta calúnia, tanta rejeição, e Deus é quem recompensa, entendeu? Deus tem um chamado, Deus vai chamar, entendeu? E, como eu disse no primeiro, Deus tem um chamado para cada um de nós, né? Sermos escravos de Cristo. Todo mundo tem que discipular, ajudar, ensinar a palavra de Deus. Todos, tanto mulheres como homens, cada um em sua posição, de acordo ao objetivo, o propósito de Deus, o desenho de Deus na casa de Deus. Mas aquele que Deus chama para estar na liderança, ou ser um missionário, um evangelista, um pastor, etc., tem que contar esse custo. Não é fácil, mas deve desejar um ofício de poder ajudar os outros. Amados, esse desejo, infelizmente, na igreja falsa, apóstata, eu desejo vestir de paletó, desejo de estar com um sapato bonito, calça bonita, um bom paletó, gravata, ser admirado quando eu falo, ser louvado quando eu chego lá na igreja, que as pessoas peçam para mim orar por elas, que as pessoas peçam para mim uma entrevista. Tem pastores que têm secretárias e agendam um dia, não, agora não posso, agora terminou o culto, agora não posso, tenho que comer lá no restaurante. Agenda uma visita ao meu escritório, eles não vão ao meu escritório e eu vou te atender. Talvez a pessoa chega e nem atende. Mas é uma abominação que Deus vai julgar. Então, o desejo é os requisitos de Deus, comunhão com Deus, e sermos atraídos não pela remuneração terrena, sino pela glória de Cristo. Por Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo nos dizer, bem feito, bom servo e fiel, no pouco foste fiel, por muito te porei. Algumas pessoas são fiéis em casa, seus filhos são levantados para a glória de Deus. Amém? Se somente isso Deus me deu, glória a Deus. Meu filho e minha filha nos caminhos de Deus estão, graças a Deus. Assim também, se Deus quiser, e eles, se Deus dar um tempo mais para nós, e eles tiverem filhos, da mesma maneira vão fazer com seus filhos. E assim, mas se Deus dar um rebanho, se Deus dar irmãos e irmãs que precisam de uma liderança do bom pastor, do supremo pastor das ovelhas, para que eles possam conhecer esse alimento da palavra de Deus, essa doutrina certa, para continuar também ensinando nós outros também, glória a Deus. Todos os que somos chamados temos que, com alegria, desejar, sim, Deus pôr isso nos nossos corações, com todo o coração, alma e força. Está entendendo? Então, muitas pessoas desejam, como eu disse, um salário muito bom, as melhores casas, carros, honrados homens. Amados, isso é uma abominação e Deus rejeita. Vamos na carta de Timóteo. A qualquer coisa que vocês não entendam, vocês me falam, tá? Amém, glória a Deus. Então, vamos na primeira carta de Timóteo. Já vimos muitas coisas acerca disso. Vimos de doutrina, vimos de sermos escravos, vimos
da mulher, do homem, etc. Mas agora vamos ver do requisito da liderança, do caráter do homem de Deus. No versículo 1:12, Paulo dá seu testemunho para nós podermos saber o que nos espera e como deve ser o coração. 12. Eu dou graças a Cristo Jesus, 1 Timóteo 1:12, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, Deus considera fiel, põe no ministério a Ele. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas eu tive misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, o servo de Deus deve ter essa convicção de quão pecador foi. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerando o principal dos pecadores, assim todo servo de Deus tem que se considerar o principal pecador. Mas por isso tive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer, para a vida eterna. Então, vamos ver uma característica de Paulo, para exemplo de nós. Paulo deve ser nosso exemplo. E em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz: sede meus seguidores. Essa palavra seguidores quer dizer literalmente imitadores, como também eu sou de Cristo. Então todo aquele que aspira, deseja ter por Deus, uma posição de liderança, seja que almeja algum dia ser um pastor biblicamente estabelecido por Deus e pelo testemunho da igreja que reconhece o dom de pastor, porque ser um pastor não é uma posição de trabalho como hoje, né? Envia teu currículo. Você estudou tal, você é mestre, doutor em teologia, você pode nos ensinar. Não, isso não é ser um pastor. Pastor é aquele que tem uma vocação, um chamado, uma vida exemplar, como Paulo fez para ele mostrar que ele foi chamado por Deus. Se considerava o pior, primeiro dos pecadores, mas ele foi considerado o exemplo para nós. Então, a pergunta é: quem quer estar na liderança? Quem quer estar ajudando as ovelhas de Deus? Quer ser como Paulo? Essa é a primeira. Quer sofrer como Paulo? Quer morrer como Paulo? Quer sofrer tudo o que ele sofreu na sua caminhada? Pode ler quando Paulo fala do seu recorrido, né? Ou sua experiência no ministério, 2 Coríntios capítulo 11, muitos sofrimentos, muitos padecimentos, muitas angústias, para ele chegar a ser como Cristo queria que ele fosse, para ser exemplo de nós. Então, isso é muito importante. Versículo 16, já falei, é nosso exemplo. Versículo 18, Paulo a Timóteo falando requisitos para a liderança. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, para que tu por meio deles combatesse uma boa guerra. Então, todo chamado a um ministério de liderança deve considerar que está entrando na maior parte ou na linha de frente da guerra e da batalha. Isso é muito importante. Muitas pessoas querem estar confortáveis. Vocês já viram essas igrejas que tem 40, 50, entre aspas, pastores, bonitones com gravatas atrás, e a câmera filmando o preleitor da noite, e todo mundo lá atrás, batendo palmas, fazendo, oh, que bom, que bom. Isso é uma abominação para Deus. Deus não se agrada com esse tipo de demonstração de pompa ou exagero na honra dos pastores. É um absurdo. E deve estar na guerra, deve estar preparado para a guerra. Lembra que falei dos pastores, depois vou indicar algo muito importante.
capítulo 3, versículo 1 a 16. Aqui já vou entrar de cheio ao ofício pastoral. Algo que vou marcar aqui, obviamente, é para todo aquele que, de alguma maneira, se identifica com Paulo, não quer ser como esses pastores farsantes, ou esses pastores mentirosos, que todos querem honra, todos querem posição. Tem pastores tão sem vergonhas, que eu já vi alguns vídeos. Vou citar por nomes. Eliseu Rodrigues e aquele outro amigo dele, Procópio, Samuel Procópio. Outro dia assisti um vídeo, entra às vezes. Eles falaram assim: eu sim devo aceitar ofertas por pregar. Por quê? Olha o razonamento. Porque eu comprei esta Bíblia, eu comprei o curso de teologia, eu comprei este outro curso, eu estudei aqui, gastei meu dinheiro, e por isso, se me pagam, tudo bem. Amados, isso é uma abominação. Ainda falou que ele estudava, Samuel Procópio, né? Falou que estudava, como se chama? Oratória, que dá resultados. Que abominação. Amados, essa é a mostra maior da apostasia desses homens hiper honrados no Brasil. Para Deus, são traidores do Evangelho. Por que digo isso? São inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:17. Irmãos, sede também meus seguidores, diz Paulo, e marcai-os que assim andam segundo o exemplo que tendes em nós, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo-vos, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, esse tipo de exemplos é claro em muitos lugares. Agora estamos dando exemplos de Paulo. Quem quer estar no ofício tem que ser como Paulo. Agora, quando fala de bispo, vamos ver em Atos 20, bem claramente fala que um bispo é um ancião também. A mesma coisa. Atos 20, versículo 17. Paulo, e de Mileto, ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. Paulo chamou os anciãos da igreja. Anciãos, versículo 28. Versículo 28. Tenha cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, ou seja, como pastores, porque o pastor é aquele que guarda o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O mesmo que diz em 1 Timóteo 3:1, para alimentar dessa igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Lembram? Jeremias 3:15, Deus dará pastores que alimentem a seu povo como com conhecimento e entendimento. Aqui fala que versículo 17, um ancião é o mesmo que o versículo 28, porque está falando das mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que foram se encontrar, os anciãos de Éfeso, se foram encontrar com Paulo quando estava em Mileto, e chama de anciãos aqui, versículo 28, versículo 17, versículo 28, chama eles bispos e também chama pastores, ou seja, aqueles que alimentam ao rebanho. Outro exemplo, 1 de Pedro 5. Esse foi Paulo, agora 1 de Pedro 5. Fala Pedro aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar, alimentar, viu? Um ancião é aquele que alimenta, ou seja, que é um pastor. O rebanho de Deus, se não tem um pastor ainda numa igreja, é aquele que está guiando, aquele que está liderando, aquele que está ensinando, pregando. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele. Agora, qual é o caráter dele? Ter senhorio? Não, pelo contrário, ser um escravo. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele. Não por força, não tenho senhorio, mas voluntariamente, não pela ganância, ou seja, não pelo dinheiro, como esses pastores falsos que já mencionei, e a maioria que pede dinheiro para pregar,
mas com um espírito pronto. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho, viu? Não como senhores, não que sejam os senhores, que faz isto, faz outro, aqui, lá, não. Sino como exemplo, como Paulo, do rebanho. Entendeu? Então, e quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de ouro incorruptível. Então aqui está chamando a Jesus Cristo sumo pastor, ou seja, o príncipe dos pastores acima de todos os pastores. E aqui está no versículo 1 falando ancião, e no versículo 2 está falando que é aquele que tem cuidado do rebanho, o pastor. Entendeu? Então, bispo, pastor e ancião é a mesma função na igreja. Agora, no capítulo 2, isto nos deve animar. 2:25, 1 de Pedro 2:25 diz: porque eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas, viu? Pastor e bispo das nossas almas. Cristo é o pastor e bispo das nossas almas. Então, se não tiver um pastor como ofício nomeado, Deus tem homens de Deus que lideram, guiam, ensinam, e tem o pastor dos pastores acima. E que devem ser os pastores? Escravos de Cristo, se servindo aos outros, aos irmãos e irmãs, como Cristo deu sua vida por nós para nos resgatar. Mateus 20:28. Então, está de acordo? Está claro? Você é um bispo e pastor. Então, isso é glorioso, amados, porque, além disso, Hebreus, por exemplo, 13, Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 7, diz: lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a fidelidade das suas admoestações. Ou, em outras versões, que a palavra mais certa, da sua conduta ou da sua maneira de viver. E aqui a palavra para pastores é hegemonai, que quer dizer liderança, ou guiar aos outros. Então aqui a palavra pastoreia, em outras versões, se traduz como aqueles que guiam, ou estão na liderança sobre o povo. Então, que deve ser alguém que esteja na liderança, pastoreando? Prega a palavra de Deus, a fé deve ser imitada e também considerando a conduta deles. Entendeu? No versículo 17, também fala: obedecei àqueles que os governam, ou a palavra mais clara é aqueles que os lideram, hegemonai também em grego. Já sabem que eu não sei grego, mas algumas palavras ficaram aqui só para entender melhor, tá? E sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. Acerca da submissão, amados, todo homem de Deus que é chamado para ser alguém na liderança, vamos chamar, na liderança, está difícil agora os pastores, eu não sou pastor também não, por isso não, estou falando da coisa bíblica, um ofício bíblico, pastor obviamente, mas para todo aquele que lidera, nunca deve ensenhorear-se do rebanho, sempre deve guiar ao rebanho de Deus, porque é de Deus, é de Cristo, não é o rebanho do pastor nem do líder. E acá quando fala que se sujeitem, não está falando que se sujeitem ao líder ou ao pastor, está falando que se sujeitem à palavra de Deus nele, quando guia com entendimento e sabedoria ao rebanho de Deus. Se algum líder, algum pastor, qualquer um que seja, alguém que ensina para qualquer pessoa, ensinar algo que não se sujeita à palavra de Deus, o povo de Deus não deve se sujeitar a esse homem de Deus. Amém? Quem diz amém, como digo na rua, amém? Assim seja. Porque o povo de Deus deve finalmente ouvir. Lembra que teve uma pregação muitas semanas atrás que falei, a ele ouçam.
Se a voz do bom pastor, do bispo e pastor de nossa salva. Amém? Ficou claro? Então isso é muito importante, amado. No entanto, as pessoas que querem aprender, obviamente, se vê um exemplo, devem se sujeitar a Cristo neles, em tudo o que eles falem, segundo a palavra de Deus. Não em senhorios, não em mandamentos de homens, que já falei disso também várias vezes, não em posições carnais, humanas, não. No que a palavra de Deus dizer, porque aqui também não estamos falando de qualquer um faz o que ele quer, não, também não estamos falando disso. Estamos falando de someter a palavra de Deus, quando é falada em autoridade, em poder, em amor, segundo tudo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Isso eu queria deixar bem claro. Então, essa palavra em 1 Timóteo 3, versículo 1, ofício de bispo, e vamos ver as características. Isto é bom, amados, para todos aqueles que estão indo ou conhecem pastores falsos. Pastores que não devem ser pastores, que não devem nem ousar a se considerar pastores, nem ensinar, porque há uma condenação para aqueles que se levantam para ensinar e não têm autoridade nem palavra para ensinar. Tiago 3, versículo 1, meus irmãos, muitos não sejam mestres, ou seja, pastores que ensinam, ou mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Todos aqueles pastores que entram a pastorear sem conhecimento, sem entendimento, sem ter o coração de Deus, e dizem, não tem pastores aqui, vou ser pastor, vou receber um dinheirinho, uma fonte de renda, maior condenação. Chocante, amados. De fato, eu já, muitos anos atrás, minha família testemunha, eu já deixei de receber todo tipo de oferta por pregar. Recuso com muito amor. Obviamente ninguém me convida a pregar. Não tem igreja que possa aguentar uma palavra verdadeira. Já muitos dizem, você prega como João Batista. Já muitos dizem, você prega a verdade absoluta. Glória a Deus. Assim todos nós temos que pregar. Não deve ter alguém que, ele prega mais verdade. Não, todo aquele que entra ao ministério da palavra, na maneira de liderança ou não liderança, ou seja, novo convertido, já adulto na fé, deve pregar toda a verdade. Mas, no entanto, só queria dizer, já muitas vezes, às vezes no Peru, aqui somente uma vez uma igreja me convidou. Não, eu não aceito oferta por pregar. Por quê? Porque no passado, quando fui pastor, quando me corrompi antes de me desviar, ou seja, já me ensinaram isso. Não aceita. Tinha reuniões de pastores. E que fazemos quando não aceita? Não aceita. Então o coração se desvia. Porque você, em lugar de estar pensando de pregar a verdade para que as pessoas se convertam, já de alguma outra maneira entra, vão te dar uma oferta depois. Vai ser né? Vai ser forte, vai ser grande. Então isso recusei, graças a Deus. Amém? Devemos ser servos de Deus de integridade. Glória a Deus. Nada. Quando me falam, vou dar aqui, não. Dê para alguém que está necessitando, precisando. Eu já fiz como um pacto com Deus. Não vou receber mais por pregar. Glória a Deus. Quase 17 requisitos em 1 Timóteo 3. Vamos um por um. Vocês analisam eles. Tem muitas coisas que falar. Lembra 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito agora. Ainda tenho como 45 minutos, mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez. O bispo, então, deve ser irrepreensível. Primeiro, não deve ter ninguém que possa repreender ele. Conhecem alguém assim? Bom. Marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, não que esteja sempre falando palhaçadas ou brincadeiras no púlpito. De bom comportamento, hospitaleiro, ou seja, que receba os irmãos, que receba os perdidos, que possa trazer até para casa aquelas pessoas que estão precisando de serem salvas. Obviamente, sabemos que tem muito engano, muito perigo lá na rua, temos que ser sábios como serpentes e prudentes como... Não, sábios como pombas, prudentes como serpentes.
Não podemos estar dando a bem-vinda, não, tá, aquele é assassino, não, vem à minha casa, não, a gente tem que ser prudente, obviamente. Hospitaleiro apto para ensinar, ou seja, tem que conhecer a palavra de Deus. E isto pode também ser em 2 Timóteo 2,15, apto para ensinar. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro repartidor da palavra da verdade. Íntegro, ou seja, que não engane, que não tire uma coisa, põe outra coisa, não. Íntegro repartidor da palavra da verdade. Então, isto aqui, esse famoso versículo que está nos seminários, institutos, infelizmente, como já disse, nessas teologias mortas, ensinam livros, mas não ensinam a ter aprovado. Obreiro que não tem que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Não fala repartidor dos livros, não fala repartidor das doutrinas de Lutero, de Calvino, não fala das doutrinas dos puritanos, dos neopentecostais, dos pentecostais, etc. Fala da palavra do Deus vivo, da palavra de Deus. 3. Não dá do vinho, obviamente, né? Não espancador, aqui fala de alguém que está ferindo com suas palavras sempre. Ou pode ser até uma pessoa que bate. Chocante seria, já conhecemos, né? Pastores que agredem, batem. Eu fui agredido, né, pela segurança de um pastor e, obviamente, quem deu a ordem foi a liderança. E ele está envolvido nisso, infelizmente. Não cobiçoso de lucro imundo. Isto é muito importante, amados. Toda pessoa que entra no ministério da liderança, requisito não desejar dinheiro imundo. Que é dinheiro imundo? Dinheiro que te dá uma cobiça, que é um mal diabólico. Êxodo 18. Quando o sogro de Moisés recomendou a Moisés estabelecer anciãos para ajudarem no juízo, porque ele estava julgando sozinho desde a manhã até a tarde, e ele fala, não, você tem que constituir anciãos para te ajudarem com o juízo, né? Versículo 18 diz, certamente desfalecerás tu e este povo que está contigo, porque é muito pesado para ti e não és capaz de realizar isto sozinho. De fato, as igrejas não devem ter somente uma pessoa na liderança. As igrejas devem ter 2 ou mais pessoas, homens, na liderança. Homens, não falo mulheres, claro, né? Hoje que está de moda esse ministério da mulher, pastor, já falamos do vídeo número 4, os obreiros, a mulher, o papel dela glorioso, digno de toda honra para as mulheres, né? Mas, toda honra que digo, né? Segundo Provérbios 31, a mulher que seja louvada, aquele que teme a Deus, né? Dessa maneira. Não toda honra no sentido de toda honra para ela, ou seja, de honra, vamos dizer, né? Porque toda honra é para Deus, somente para Deus, me desculpa, entendeu? Então aqui, quando fala para constituir anciãos, fala no versículo 21, no versículo 19 que digo, ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. O sogro de Moisés a Moisés, sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, ou seja, que é a cobiça de lucro imundo. E os colocarás sobre eles para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo, e será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão, assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Entendeu? Então, aqui desde a lei vemos o estabelecimento de anciãos para ajudarem a Moisés, que aborreçam a avareza. Então, 1 Timóteo 3, se alguém passa por esse teste hoje em dia, quem fica em pé?
Quem que você conhece tem um chamado para não amar o dinheiro. Vamos falar nesta mesma carta acerca disso. Mas paciente, não contencioso, não aqueles que brigam, não. Não avarento também, avareza, né? Avareza, que já é um pouco diferente do outro. Avareza é amor ao dinheiro, que vai falar no capítulo 6. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. Tem pastores, entre aspas, que o filho é um desviado, que o filho é um incrédulo e que está envergonhando a todo mundo na igreja e na rua, e ainda ele é pastor. Não pode ser pastor. Todos estes requisitos são indispensáveis para alguém que deseja ser bispo, pastor ou ancião. Não pode ser diferente a estes requisitos. 5. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, se o homem não sabe governar, se sua mulher está na cabeça, e se sua mulher é aquela que prega, sua mulher é aquela que governa a casa, e ele está debaixo, então não pode ser pastor. Que vergonha! Muitas vezes já temos visto pastores que a mulher está dando cotoveladas, que a mulher está falando, não, assim não é, diante de todo mundo, que a mulher está falando, entre aspas, o pastor começa a falar e a mulher interrompe, não é assim não, é desta maneira, não, isso não é ser pastor, isso está totalmente em discapacidade ou não pode ser pastor, entendeu? Que governe bem sua própria casa, versículo 4, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. 6. Não um principiante, obviamente. Um pastor não pode ser um neófito, um novato, aquele que é novo convertido, ou aquele que não ainda conhece bem a palavra de Deus, para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ser também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Já do versículo 8 ao versículo 13 fala dos diáconos, que também têm requisitos. Mas aqui no ministério da palavra, no ministério do ensino, no ministério que aquele que quer ter liderança, ou Deus põe sobre liderança, amados, tem que ter esses requisitos. Não por não ser pastor, não por não ser bispo nem ancião, a pessoa diz, não, minha casa está uma bagunça, meus filhos não me obedecem, minha esposa não é sujeita, ela é a minha cabeça, ou eu sou avarento, eu não sei ensinar, não posso ensinar, etc. Não. Deus quer levantar, e nós somos nós, é Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, quem faz esse trabalho, amados. Deu para entender? Tá, então vamos continuar. Capítulo 6, versículos 6 ao 12. Já vimos algumas das coisas acerca da doutrina, 1 Timóteo 4, etc. Capítulo 5 também das viúvas, etc. Outras coisas. Outra coisa, capítulo 5, por exemplo. Versículo 19, quando a igreja, quando Paulo lida ou ensina acerca do pecado do pastor, ou do pecado de um ancião, ou bispo, ele é claríssimo. 1 Timóteo 5,19, não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, todo pastor que está em pecado, que é repreensível, deve ser repreendido diante de todos, aquele que não quer se arrepender. Claro? Amém. Capítulo 6, versículo 6, antes está falando dos que têm má doutrina, né? No versículo 5, por exemplo, que está em contendas perversas e homens corruptos de mente, destruídos da verdade, supondo que lucro e piedade aparta de tais. Agora fala as instruções de bem para Timóteo, e fala assim: tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Glória a Deus! Glória a Deus! Se todo homem que está na liderança dissesse isso, não, e eu vou trabalhar somente para ter minha comida e meu vestuário, para poder subsistir na obra de Deus e para poder progredir na obra de Deus. Obviamente, você precisa
coisas, panfletos, evangelização, etc. Mas segundo a capacidade de Deus vai provendo para a obra de Deus, para o sustento da obra de Deus. Porém, comida e vestuário estejamos com isso contentes. 9. Mas os que querem ser ricos, ou seja, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas que submergem os homens na destruição e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, ou seja, a avareza, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram de si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é totalmente contrário ao amor a Deus, com todo o coração, mente e força, e ao amor ao teu próximo como a ti mesmo, e ao amor às ovelhas de Cristo. Totalmente contrário. Quais são as instruções, então, para aquele que quer estar na liderança? 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O homem de Deus tem que ter essas características. Toda pessoa que está liderando hoje em dia, que não tiver estes requisitos, capítulo 3, capítulo 6, etc., não pode estar na liderança. Não pode ser exemplo, não é como Paulo, não é como Timóteo e muito menos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Não pode ser uma pessoa que esteja em liderança da igreja. Amém? Ficou claro os requisitos, né? São 17, quase 17. Quem não tiver esses requisitos não pode ser pastor. Então, qual é o requisito hoje em dia? Passar seminário, fazer cursinho, fazer teologia, fazer mestrado, né? Fazer doutorado. Todas as pessoas querem isso. Mas cadê esses requisitos? Malafaia não seria pastor. Paulo Júnior não seria pastor. Edir Macedo, isso é uma abominação. Nicodemos, Augusto Nicodemos, Fernando Dias Lopes, toda essa turma, infelizmente, pelos quais oramos, estão desqualificados, não têm requisitos para serem pastores. Amados, Deus quer levantar homens para que possam dar esse exemplo de Cristo ou de Paulo em nós, ensinar ao povo de Deus na simplicidade, no amor, na renúncia, na humildade, na mansidão, que Cristo sempre seja o bispo e pastor de nossas almas, não o pastor Senhor sobre a igreja. Já falei isso muitas vezes, já vocês sabem, já vocês conhecem. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, já vimos que Paulo estava dando isto a Timóteo, que está em Éfeso, e aqui em segunda carta do apóstolo Timóteo, Paulo é sua última carta, e ele está lidando já com sua morte que está próxima. Como apóstolo que Deus chamou, e pôs exemplo para a igreja, exemplo para todos os obreiros, com requisitos que Deus claramente deu. Então agora ele vai, na sua última carta, falar para Timóteo, versículo 6, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Não tenho muito tempo para explicar, mas aqui eu era muito tímido, medroso, eu não conseguia orar em grupo, eu não conseguia pregar, eu não conseguia fazer nada, eu ficava com uma mente sem renovar, sem ser transformada pela palavra de Deus. E quando eu li isto, falei, Deus me deu espírito de poder, amor e uma mente sã, que quer dizer em poucas palavras, domínio próprio. Poder, amor, domínio próprio, mente sã, direcionada pelo Senhor. Eu falei, chega, eu tenho esse poder, esse amor e esse domínio próprio em Cristo, e eu vou tomar posse da herança que Deus me deu. Amém? Acabou, eu comecei a pregar, ensinar, e agora não tenho problema. Por quê? Porque Cristo está em mim, e Ele mudou minha mente, porque é uma transformação de glória em glória. Na mesma imagem, como foi o Espírito de Deus, 2 Coríntios 3:18. 8. Portanto, não te envergonhes, ou seja, Romanos 1:16, Paulo diz,
Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Porque ele não se envergonhava, porque ele sabia que se Deus está dizendo que Deus vai salvar os homens pela loucura da pregação, ele não se envergonhava, ele rejeitava todo temor e medo, e ele confiava no Senhor, no poder de Deus para salvar os homens, e pregava a tempo e fora de tempo. Eu mesmo está falando para Timóteo, falar: não te envergonhes, é uma vergonha ser um falso pastor, e eles não se envergonham, imagina. Esses falsos pastores não têm vergonha, mas nós, amados, como verdadeiros servos de Deus, se você é verdadeiramente crente, nascido de novo, por favor, faça como eu, renove sua mente, não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor, porque eu também era tímido, mas Deus tirou tudo isso e me fez mais do que vencedor por aquele que me amou, e Ele me enviou a tempo e fora de tempo, nas ruas, nas praças, nos becos, nas casas, todo lugar, e Deus faz sua obra em nós, Ele em nós, esperança de Deus. Não somos nós, não somos lixos, cachorros mortos, nós somos os piores dos pecadores, mas Cristo em nós, Ele que faz todas as coisas. Que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições. Que tem que ter um obreiro, requisito para a liderança, participar das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Estou vendo, segundo o poder de Deus, estou vendo às vezes documentários de líderes ou pastores lá na China, ou países que não podem ter liberdade do Evangelho, serem espancados, serem torturados pelo Evangelho e glória a Deus. Glória a Deus. Estão preparados para isso? Glória a Deus. Ontem um amado me falou, né? Eu gostaria de estar na tribulação. Eu já estaria estar nesses tempos de perseguição. Glória a Deus. Estejamos preparados para sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelas aflições pelo Evangelho. 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, viu? A vocação de Deus, o chamado de Deus é santo. Não segundo as nossas obras, não é pelo nosso poder nem habilidades, não, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Versículo 11 diz: para que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, Paulo, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Por isso, amados, não temos que nos envergonhar, porque sabemos em quem temos crido, e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que foi confiado. Então, amados, esse é um requisito. Estar disposto a sofrer por Cristo. Realmente, esses pastores falsos, qual é esse sofrimento? Talvez pegar um avião com um assento, com um banco apertadinho. Qual é esse desconforto para eles? Ou talvez ir para a praia e não ter sol, né? Ou ir a desfrutar do paraíso dessa praia lá e postar no meu vídeo, ou ir para Dubai e falar, ou para Jerusalém, ou estamos fazendo uma aula de história. Não, eles estão indo para passear, para desfrutar dessas férias que eles têm, para dizer, estou ensinando. Não, o único desconforto que eles podem ter é, a comida estava ruim, o arroz queimou um pouquinho. Por isso, quando a gente prega na rua, as pessoas ficam chocadas. Que valentia, que coragem. Eu sempre falo, que coragem que nós não somos perseguidos, não nos levam na prisão e na cadeia, temos absoluta liberdade para pregar. Sabe quem quer que você não pregue? O diabo. O inimigo número 1 do anúncio da cruz para o mundo inteiro é o diabo. Aquele que está mandando para todos os seus filhos pregar e ensinar a palavra de Deus é Deus mesmo, que nos deu o direito, que nos deu o privilégio, que nos deu a alegria, o gozo e que nos deu o mandato também. Então devemos considerar isso. Não devemos ter medo, não devemos envergonhar-nos. Todos amados, devemos entender isto. Se não temos um púlpito, este púlpito eu uso na rua, uso acima da Kombi, uso em todo lugar, uso para ensinar inglês também. Mas não devemos almejar,
um púlpito com um tapete vermelho. Não. Que nosso púlpito seja na rua, em casa, com o vizinho. Que nosso púlpito seja o mundo inteiro, amados. Tem muitas almas para ganhar. Imitem a Whitefield, a Wesley, que quando não deixavam nas igrejas estabelecidas do século XVIII, 1700 e pouco, não deixavam pregar, porque eles pregavam novo nascimento, pregavam arrependimento, pregavam deixar o pecado. Não, já não queriam, ninguém queria convidar eles para pregar. Eles fizeram os púlpitos, os bosques, os matos, as ruas. Glória a Deus. Por isso nós pregamos na rua, porque não temos desejo de que nos convidem para uma dessas igrejas. E se nos convidarem, já era, porque vão se dividir. Porque alguém vai dizer, é verdade, estamos em pecado, e outro, não, expulsem esse pregador. Não vai ter jeito. Busquemos pregar, filho, filha, esposa, vizinhança, amigos. Façamos algo pelo Senhor. Glória a Deus. Capítulo 12, já falei, né? Sofrimento. Capítulo... Versículo. Capítulo 2, versículo 1 a 6, da fortaleza em Deus que temos que ter. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que é em Cristo Jesus, viu? Fortalecemos em Cristo Jesus. E as coisas, por quê? Porque ele não falhará nem se desanimará, até que traga juízo na terra. Isaías 42, versículo 3, se não me engano. E as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem aos outros, viu? Deve ser capaz de ensinar, deve desejar ensinar aos outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento, viu? Suporta o sofrimento, vai vir como um bom soldado de Jesus Cristo, um homem corajoso. As pessoas elogiam, tem um filme aí que um homem salvou a 70 e poucas pessoas e não usava uma arma. Oh, que elogio, que fantástico. O homem acabou doido, o homem morreu em absoluta insanidade de mente. Porque ele não foi para a guerra. Muitos louvam ele, é cristão, não é cristão nada. Ele foi lá para defender uma nação, e foi para guerrear, e foi para ver todo esse sangue. Amados, as pessoas são heróis físicos, as pessoas. E são levantados, heróis. Mas para pregar a palavra de Deus, amados. O que fez Paulo. Esse exemplo que nos deixou. E para Timóteo também. Isso é para a eternidade, outro é para somente um tempo. Imagina, ir para uma guerra, esse rapaz, e morrer na absoluta demência, quase. Demência. Chocante. Absurdo. Claro, era uma seita maligna que era adventista, né? Muito absurdo. Tu, portanto, suporta o sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, ou seja, aquele que está no exército de Cristo, se embaraça com os negócios dessa vida, ou seja, está totalmente ansioso, como Marta, né? Marta foi corrigida pelo Senhor. Marta, estás ansiosa, turbada por muitas coisas, muitos serviços, mas Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Qual é a parte? Está nos pés de Jesus, servindo a Jesus. Glória a Deus. Escutando sua voz, sua palavra, a fim de agradar aquele que escolheu para um soldado. Somos soldados de Cristo. Quem é soldado de Cristo? Esses pastores somente são pregadores de púlpito. A ver que saiam nas ruas, a ver que saiam a pregar nos mendigos, que saiam a pregar nas ruas, que saiam a pregar em um lugar onde as almas estão perecendo. Não saem. É uma vergonha. Por exemplo, nós fomos a Franca no ano 2021, em outubro. Fomos pregar nas ruas na Franca, e lá tem Paulo Júnior, com uma igreja enorme, 600 pessoas, e eles não saem a pregar nas ruas. As pessoas perguntavam, e vocês, nós somos de BH, e nós perguntávamos para eles, as pessoas pregam aqui na rua? Não, ninguém prega nas ruas. É um absurdo, irmãos, é um absurdo. E se um homem também luta pelo domínio, não é coroado, senão luta legalmente, uma luta. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de todas as coisas. Amém? Então, esse combate deve ser para nós, essa luta. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. 9.
pelo que sofro, de novo. Sofro dificuldades como um malfeitor. Aquele homem de Deus, um homem de Deus, vai ser caluniado, visto como um malfeitor muitas vezes. E até prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória. Não, aqui os eleitos têm que sofrer pelos pastores. Aqui os eleitos têm que fazer e trabalhar tudo para dar tudo para o pastor, que o pastor deve ser como o rei da igreja, e os coitados, infelizmente, com ignorância, muitos deles, que querem conhecer a Deus, mas são enganados por esses lobos devoradores, obtêm tudo, ou seja, eles fazem aos membros da igreja sofrerem tudo a favor do pastor. Um absurdo. 11. Esta é uma palavra fiel. Que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele. E se o negarmos, ele também nos negará. Se não cremos, ou seja, se somos infiéis, ainda ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, isto é muito claro. Nós temos que ter uma vida, se queremos, obviamente todo cristão deve ter esses requisitos, ainda os requisitos dos pastores, todo cristão, mas muito mais aquele que almeja ser um pastor ou da liderança. Versículo 15, procura apresentar-te aprovado, já falei isso, a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Isso podem ver no estudo que fiz acerca da teologia versus essa doutrina. Amados, devemos manejar, devemos repartir a palavra da verdade e aprovados por Deus. 22. Foge também dos desejos da mocidade. Seja a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Isso é necessário. A maioria dos pastores agora estão almejando o mundo, se entregando ao mundo e não fogem das paixões. Aqui está falando para um jovem, Timóteo, mas obviamente está falando para todos nós também fugir de tudo isso. Queremos estar na liderança e ensinar a nossos irmãos. Glória a Deus. Diz, versículo, ¿por qué? ¿Por qué devemos insistir nesto? Porque este tempo de apostasia se manifesta todo tipo de pecado na igreja. Mas também no versículo 24, vamos ver no versículo 24, 23 que digo, 2 Timóteo 2, 23, evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém lutar, ou seja, ser contencioso, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e voltem a si livres dos laços do diabo que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Amém? Sabe, porém, isto que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá, isto na igreja, haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e a mais ingratos, profanos. Isto se cumpre hoje nesta geração da igreja. Sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Você quer caminhar em justiça, vão ser teus inimigos, na igreja mesmo. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade na igreja, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Então aqui está falando de quem? Aqueles que são literalmente da igreja, aparentam piedade, mas estão perdidos. Capítulo 3, versículo 10 ao 12, fala da perseguição que temos que estar dispostos a sofrer como servos de Deus. Amados, isto é para todo cristão, obviamente, está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados se falam mal de vós, se mentem em contra de vós, etc. Mas especialmente da liderança. Estamos falando para a liderança, amados. Por isso, isto é uma prova de fogo, de exame para todo aquele que já é ou quer ser. Quer ser, não vou ser assim, ou aquele que já é, não cumpre, deve sair da liderança. Não pode estar mais liderança. É um enganador, Deus vai cobrar da liderança. 10. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo,
tens conhecido completamente a doutrina primeiro, modo de viver, ou seja, conduta, propósito, fé, longanimidade, caridade, que é amor, paciência, perseguições, aflições, as quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Ou seja, todo aquele cristão que vive piedade vai sofrer perseguição, muito mais aquele que está na liderança. Amém? Muito mais aquele que está na liderança. Ele sofria tudo pelos eleitos, capítulo 2, versículo 10, e assim mesmo temos que nós estar dispostos a sofrer perseguição por causa do Senhor, porque assim mesmo o Senhor sofreu por nós. Capítulo 4, versículo 1, isto também é muito importante para toda pessoa que está na liderança. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é julgar os vivos e os mortos, na sua aparição no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreende, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque já vê os últimos tempos que ninguém suportará essa doutrina. Então, tem muitas pessoas que somente pregam no púlpito, ou líderes, pastores. Eles saem para a rua aí como se não fossem nada. Como se eles sejam, aqui na igreja eu sou santo, eu sou ungido, mas fora da igreja eu sou secular, mundano. Não pode ser isso, irmãos. Em tempo e fora de tempo, pega tu panfleto, distribui aqui, distribui lá, que todo mundo seja confrontado, seja chocado. Se você pode, prega ao ar livre. Se não, prega uma pessoa, prega outra pessoa. Dedica-te a pregar a palavra, estar a tempo e fora de tempo, reprove, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 5, tu porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, o tempo da minha partida está próximo. Então, isto é muito importante, amados. Eu sei que estou falando de temas muito corridos, mas é para vocês entenderem os requisitos. Já falei desde o primeiro estudo. Requisitos de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Para ser, todo cristão deve ter um coração de escravo de Cristo, obreiro, mas muito além disso, um obreiro, aquele que quer, o que Deus chama para estar na liderança, ensinando, ajudando, sendo exemplos do rebanho de Deus. Seja como um pastor ou bispo ancião, ou seja como um que está na liderança da igreja. Em casa, onde grupos de irmãos e irmãs se reúnem para louvar e adorar a Deus. Então aqui fala muito claro. 5. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra do evangelista. Amém? Disso que eu estou falando. Então, Timóteo tinha que ajudar aqui a estabelecer anciãos, mas no entanto, Paulo diz, não te envergonhes. Aviva o fogo do dom de Deus. Não temas. Deus te deu espírito de amor, poder e domínio próprio. Prega a palavra. Prega a palavra. Confia em Deus, no poder de Deus, não em nós, o poder de Deus. Faz obra de evangelista. Eu me lembro bem cedo na minha caminhada com Deus, 2000, o Senhor me salvou no ano 2000. Eu comecei a pregar nas ruas. E já me falaram, você não quer ser pastor? Eu falei, poderia ser, mas eu gosto de pregar nas ruas. E depois comecei a pregar nos púlpitos, nas igrejas. Só que ninguém aguentava a pregação, né? Lembra? Como você prega isso? Se a gente gosta disso? Como você prega o outro? Se a gente gosta disso? Então, tudo que eu pregava, não. Então, o que eu fiz? Pregar nas ruas. Lá tem muita gente. Lá se reúne gente. Às vezes, passamos pela rua e tem uma fila enorme, 50 pessoas. Está o púlpito. Não preciso pedir permissão, não preciso pedir nada, ninguém vai me atrapalhar. Começo a pregar. E as pessoas vão ouvir. Aquelas que Deus abrir os ouvidos vão ouvir, vão ser salvos, vão querer saber mais de Deus. Aqueles que não. E se manda me calar, eu falo, não vou calar, eu tenho direito, Deus me enviou, Deus é meu Deus, Ele é meu rei, eu vou continuar pregando. Mas eu não quero te ouvir, me falam. Então você vai ter que deixar a fila, porque eu não vou parar. Entendeu? Na igreja não, a maioria dos pastores pregam de acordo
suas próprias concupiscências. E isso não deve ser. Devemos fazer a obra de evangelista. É um requisito, amado. Aquele é uma vergonha somente querer pegar no púlpito. É uma vergonha. Ou somente prego quando sou convidado, só prego aqui, e quando passam pelas ruas, vêm milhares de pessoas perdidas e não são capazes de parar, orar, clamar ao Senhor e abrir, clamar sua voz como trombeta. É um absurdo. Amém? Então, esse é um requisito. Quem não quer pregar a tempo e fora de tempo, quem não faz uma questão de anunciar o Evangelho, onde Deus pôs, então tem que duvidar se é chamado para o ministério de ensinar, de pregar a palavra de Deus. Tito também é uma carta onde se fala claramente. 2 Timóteo, lembra que falei já de que ele estava, sendo já quase, sacrificado, Mas em Tito também é um discípulo, e também Tito é enviado para ajudar as pessoas e as igrejas para estabelecer anciãos. Já ele em Creta, 1 Timóteo em Éfeso, aqui em Creta. Capítulo 1, Tito 1, versículo 5. Por esta causa, Paulo diz a Tito, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos. Já sabe, ancião, bispo, pastor, a mesma coisa. Em cada cidade, não é somente um, são vários, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, ou seja, aquela pessoa que não vai ser repreendida. Você está pedindo dízimo, quando a Bíblia fala que não dá dízimo. Não, você está tendo sua família, sua esposa não é sujeita, seus filhos estão em pecado. Não, você quer dinheiro. Não, aquele que for irrepreensível, marido de uma sua esposa, claríssimo, tendo filhos crentes ou fiéis, diz algumas traduções. Não acusados de libertinagem ou rebeldia. Tem pastores que os filhos estão dentro da igreja, entre aspas, tatuados, com piercing, com cabelo assim e tal, e são rebeldes. Não estou falando somente pela aparência externa, sino pelo comportamento absolutamente rebeldia contra a palavra de Deus. Não podem ser pastores, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo. Outro dia vi um vídeo de um pastor falso, esse Procórpio, Samuel Procórpio, humilhando um tecladista de louvor, praticamente. Você não sabe tocar aqui, toca como eu quero, senão não chama outro. Que absurdo. Soberbo, nem iracundo, nem dado vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro imundo, parecido com 1 Timóteo 3, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, viu? Fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Então, um pastor deve conhecer a palavra de Deus, deve estar aprovado. Uma pessoa que está em liderança deve ser aprovado para calar a boca dos contradizentes, do diabo neles, das seitas malignas, e para proclamar e defender a sã doutrina. Judas 1:3. Amados, jovens que contendeis ardentemente pela fé dada uma vez aos santos. 10. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores, vãos, principalmente os da circuncisão, como há outros agora, que vêm, começam a debater, não conhecem as escrituras, e quem debater? Não, você, com paciência, deve convencer. Não, isso é heresia, por favor, se arrepende. 11. Os quais, olha o que diz, qual é o mandamento para alguém que está em liderança? Convém tapar a boca. Mas como que é isso? Você não pode julgar? Não, sim, pode julgar. E tem que julgar com justiça. Lembra os anciãos de Êxodo 18? Eram ajudadores de Moisés para julgar o povo, porque Moisés estava julgando sozinho. Alguém que está na liderança tem que julgar. Como em 1 Coríntios 5. A igreja de Corinto não estava julgando o fornicário. Paulo se levanta e diz: não, eu julgo. Apartai esse perverso. Mandai embora esse perverso. Entendeu? Que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa
da ganância do lucro de novo. Tem que tapar a boca desses gananciosos, avarentos, lobos devoradores, esses ladrões e salteadores de João 10. Entendeu? Esses falsos pastores. A gente já fez isso muito com muitos. E Deus vai pôr em nós também repreender a outros mais. E versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Olha, chocante. Repreende-os não severamente, para que sejam sãos na fé. Amém, amados? Então, essa severidade é um zelo santo de Deus. É o mesmo zelo que levou a Fines a lançar, né, a israelita com a estrangeira para cessar a ira de Deus sobre os israelitas que estavam fornicando com as moabitas, né? Com as moabitas, impulsados por Balaão. E esse zelo fez que Deus se agrade do zelo de Fineas, e ele fez um pacto com Fineas, glória a Deus. Assim como o zelo de Elias, o zelo de Paulo, o zelo de João, o zelo de todo homem de Deus que contende. Em Jeremias, capítulo 8, não deixem Tito, só para pôr um exemplo. Jeremias 8, versículo 1. Esta Bíblia não tenho marcada, mas quando diz que são... sim. Jeremias 15, desculpa. Jeremias 15, estou... Diz aqui... Sim, versículo 10. Jeremias 15, 10. Ai de mim, minha mãe, que me deste a luz, um homem de discórdia e um homem de contenda para a terra toda. Mas por quê? Pela verdade. Olha o que diz aqui, 16. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E a tua palavra foi para mim alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, o Senhor Deus Exército. Então ele era chamado homem de discórdia, homem de contenda, porque ele amava a palavra de Deus e tinha no coração e não podia sofrer. E aqui também em Tito está falando para repreender severamente aos falsos profetas. Amém? Tito 2, versículos 7 ao 8, fala 2, 7 a 8, fala da integridade que Paulo estava falando para Tito, e em todas as coisas te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Esses pastores falsos que só estavam fazendo brincadeiras, que promovem a brincadeira, chacota, um absurdo. 8. Linguagem sã, que não pode ser condenada, para os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Amém? Tito 2, versículos 7 e 14, agora as boas obras. Não que as obras nos salvam, obviamente, mas essas obras estão preparadas antes para nós andarmos nelas. Efésios 2, versículo 10. Porque por graça somos salvos por meio da fé, não pelas obras. Amém? Capítulo 2, versículo 7. Em todas as coisas te dá por exemplo de boas obras. Depois 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Obviamente está falando para todo o povo de Deus, mas especialmente para os que estão na liderança. 3, versículo 1. Admonesta-os a que sejam submissos aos principais e potestades, que obedeçam aos magistrados, estejam preparados para toda boa obra. Também no versículo 8 fala de boas obras, e no versículo 14 fala de boas obras. Então, amado, e nisto, obviamente, isso para todo cristão, boas obras. Mas, amados, só queria terminar com isto já, porque estamos acima da hora. Leiam, por favor, novamente. Sinceramente, honestamente, diante de Deus. Leiam 1 Timóteo 1.
1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E vejam esses requisitos que Deus exige, demanda e vai cobrar para todo aquele que quer ter uma posição de liderança dado por Deus. Se é dado por Deus, amados, continuemos lutando, batalhando, nos esforçando, sabendo que essa força, como diz em 2 Timóteo 2, versículo 1, portanto, meu filho, ser forte na graça que é em Cristo Jesus. Então, toda essa fortaleza, todo esse dom, toda essa graça, toda essa capacidade, toda a obra de Deus para ser alguém que está na liderança, para ensinar o povo de Deus, para apacentar com conhecimento, entendimento, para que o povo de Deus seja preparado para nós poder guiar esse povo de Deus, para que outros guiem também, vem de Deus, da graça de Deus. Então não é um ou outro, é a graça de Deus na pessoa. 1 Coríntios 15, somente para terminar e encorajar a todos nós, vocês podem, tipo assim, não, ver pessoas, ou homens, ou mulheres, que digo mulheres de novo, mulheres que ensinam as mulheres e aos seus filhos, glória a Deus. Mas homens que ensinam na congregação, pregam nas ruas, e os seus filhos em casa, vocês dizem, não posso ser, não, ninguém pode. Paulo sempre dava glória a Deus pela graça de Deus nele, ainda nas suas enfermidades, doenças, quando se gloriava nas suas enfermidades, doenças, debilidades, perseguições, ele se gloriava em Deus, porque quando um é forte, quando ele fala, eu sou fraco, sou um lixo, mas Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é formoso, Ele, sua graça em mim pode tudo. Então não aquele que diz, eu posso tudo, não. Eu posso tudo naquele que me fortalece, naquele que ama Cristo Jesus. Então todos aqueles que dizem, mas esses requisitos, como posso? Não, ninguém pode. Só Deus pode. Só o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. E a recompensa na alma, amados. A recompensa no céu. A recompensa ainda aqui, agora, vendo almas salvas, amados. Se Deus quiser, Deus salvou um novo irmão 2 dias atrás, glória a Deus, maravilhoso, uma obra maravilhosa de Deus, contando, Deus me salvou, foi ontem mesmo, ligou para mim, falei com ele, eu sou diferente, nunca, esteve 18 anos numa congregação falsa, 18 anos, era até pastor, como pastor de jovens, falou, eu vi a ira de Deus sobre mim, eu clamei, me prostrei, clamei, chorei, confessei meus pecados e criei no sacrifício de Jesus Cristo. E agora me sinto outra pessoa, não sei como falar o que eu sinto no meu coração, quanto amor por Cristo, quanto desejo por Cristo, quanto desejo para aprender a palavra de Deus, quanto desejo também para aprender e para outros saberem. Glorioso, amados. Quem faz isso? Deus, o Evangelho, ainda por meio de circunstâncias gloriosas. E é assim que Deus salva pessoas, e é assim que Deus liberta pessoas, e é assim Deus que dá uma nova natureza. Ainda falava, eu sempre escutava o que vocês pregavam para mim, mas não entendia, mas agora eu entendo. Agora eu entendo tudo que vocês me falaram, porque Deus só fez, Deus me mostrou meus pecados, a ira de Deus sobre mim, mas também me mostrou o amor de Deus, a glória de Deus. E Deus transformou minha vida, glória a Deus. Se Deus quiser, em breve teremos um batismo. Mas mais do que tudo, como diz Paulo em Gálatas 6:17, que a circuncisão e a circuncisão valem algo, sim, uma nova criação, uma nova criatura, uma verdadeira salvação em Cristo Jesus. E agora só para finalizar, 1 Coríntios 15, quando fala dele mesmo, quando depois fala, né, que Cristo ressuscitou e tal, quando o Senhor Jesus Cristo se mostrou, versículo 7, 1 Coríntios 15, 7, após isto ele foi visto, Senhor Jesus Cristo, por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora de tempo devido. Olha como se humilha. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. E como 1 Timóteo 1, desde o versículo 12 para frente.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, amados. Não percamos a direção, não deixemos a direção certa. Não é o homem é mortal. O homem não pode ir nada. Paulo não podia nada. Eu não posso nada. É a graça de Deus em nós. Por isso ele trabalhava muito mais. Porque ele reconhecia que não era Deus, que não era ele, era Deus. Ele era humilde. E Deus usava por essa humildade que ele tinha. Reconhecia que não era nada. Se todos vocês convertidos fizemos, e todos nós fazemos a mesma coisa. Fazemos a mesma coisa. Reconhecer a graça de Deus em nós. Não estaremos obrando à toa, não estaremos batalhando à toa, não. Cristo vai nos guiar por senda de justiça por amor do seu nome. Ele vai fazer obra, Ele vai salvar, Ele vai estabelecer um lugar, uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus, uma casa, um centro onde o evangelho seja pregado com fidelidade, onde as almas vejam pessoas consagradas a Deus, seja pastores ou não pastores, pessoas que Deus esteja chamando à liderança para ensinar a palavra de Deus, para que sejam exemplo de todos, em tudo, em toda a sua maneira de viver. Amém, amados? Por favor, guardem isso em seus corações, sejam encorajados, leiam de novo 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, para vocês verem os gloriosos requisitos, mas que são sempre pela graça de Deus. Não pode ser de outra maneira. É a graça de Deus em todos nós. Jovens, crianças, adultos, idosos, todos. A graça de Deus em nós. Amém? Se tem alguma pergunta, por favor, liga para nós, escreve uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, ou deixa uma mensagem para nós responder alguma pergunta. Melhor por telefone, liga mesmo por telefone, WhatsApp, ligação, mensagem, áudio. Por favor, não fique sem falar conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Somos o que somos, Senhor, sendo que Paulo é o exemplo, e ele mesmo diz, Tua palavra, que ele era o primeiro dos pecadores, Senhor, como alguém que nasceu fora de tempo, Senhor, como alguém que não tinha nada de bom para oferecer, Senhor, porque perseguiu a Tua igreja, porque era blasfemador, porque era, Senhor, realmente o pior dos pecadores, Senhor. Mas o que Tu fizeste com ele é um exemplo para nós, Senhor. Como converteste sua alma, Senhor. Como fizeste a ele um apóstolo, Senhor, fiel a Ti. Senhor, que Senhor cumpria todos os requisitos para ser um servo, um escravo, para, Senhor, liderar a Tua igreja. Assim também levanta, Senhor, aqui entre nós, em todos os que estão escutando este vídeo, Senhor, homens que possam, Senhor, ser exemplos do rebanho, ser exemplos nas suas famílias, com suas esposas, filhos, Senhor, pela graça Tua, Senhor, neles, que possam, Senhor, ser levantados por Ti, Senhor. Levanta, Senhor, e estende Teu evangelho, Teu poder, pelas ruas, pelos becos, pelo todo lugar, pelas casas, Senhor. Verdadeiros homens de Deus, Senhor, que Te sirvam a Ti, Senhor, e não desejem serem servidos pelos homens, Senhor. Tem misericórdia, perdoa, Senhor, e salva a todos os desviados e aqueles que não Te seguem fielmente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.